Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates e eu já estarrecido com o mestre Pampa Debate. Não apresentei nem quinta e nem sexta, porque o Dr. Pedro Westphalen, estávamos juntos lá no lançamento de uma grande indústria maior do planeta, que vai ser a fábrica de pellets de Eduardo Batalha, Luiz Eduardo Batalha, que é um empresário paulista, que tem uma fazenda lá com olivas maravilhosas, né, com uma criação de angus, uma criação de cavalo crioulo. E agora esta fábrica de peles. Estava o presidente do fundo inglês, que vai financiar um investimento de 350 milhões, sem um pila de dinheiro público, convém dizer isso, sem um pila de dinheiro público, de financiamento internacional. Mas eu chego aqui, dou a palestra hoje no Comando Militar do Sul, e claro que a minha palestra foi favorável à honra, à decência, à moral, aos bons costumes, tudo isso, e tudo isso está com o Exército. Aí já fui taxado de ter assumido uma posição de golpe e coisa e tal. Mas a verdade, Pedro Westphalen, nosso secretário dos Transportes, deputado, César Pacheco, da Polícia Federal, Luiz Pereira Lima, o Dr. Lênio Streck, nosso procurador de Justiça, grande advogado que está estocando alimentos. Porque se acontecer o que ele chama de golpe, ele já está estocado, ele já está prevenido. Não precisa nem 48 horas de antecedência. Eu já pedi para o Paulo Sérgio, depois da palestra que ele deu hoje, e os detalhes da palestra que só eu vi. Não, só tu não, está à disposição. Não, sim. Tu, doutor César, eu vi. O Luiz Pereira Lima. Sim, só eu vi no sentido do modo como eu vi. Eu só estou pedindo para que me deem 48 horas de tempo antes, porque é uma conspiração. Primeiro, o general Mourão dá uma entrevista, faz uma palestra na maçonaria, né, lida, tudo bonitinho, ou seja, calculada, com uma interpretação só dele e de alguns setores, de que o artigo 142, isso é uma Constituição que eu não tenho. O general Mourão e seus amigos devem ter uma Constituição com outro dispositivo, que no meu, as Forças Armadas só são chamadas pelo chefe do Poder Executivo, que é o comandante das Forças Armadas, para determinadas situações previstas na lei complementar e previstas na Constituição. Então, esta interpretação capenga, que se diz que as Forças Armadas podem intervir no caos, não está na minha Constituição. Agora, se por acaso fizeram outra Constituição e não me avisaram, eu só peço 48 horas antes para que eu junte meus caraminguás, minhas coisas, e me bandeie. Porque... Aonde? Sei lá. Porque esta interpretação é uma interpretação perigosíssima, absolutamente inconstitucional e antidemocrática. E falsa, claro. Tem todo o direito de pensar porque assim, alguma claro. coisa eu sei. O general Mourão pode entender de exército. Eu estudei a Constituição. E, aliás, talvez seja mais difícil até lidar com o exército do que lidar com a Constituição. Porque a Constituição não é tão difícil de ler. Claro, tem algumas especificidades, mas algumas já está tão clara que não precisa nenhum esforço. É o meu caso. A lei tem interpretações. Por exemplo, se pegar o Supremo, 10 tem uma interpretação e 1 tem outra interpretação. Sim, mas no caso das 10-1, é 9-0. No caso das Forças Armadas assim. está escrito que só o chefe das Forças, que é o presidente da República, para situações que estabelecidas na própria Constituição e na lei complementar, por exemplo, combater a rocinha, para estado de defesa, etc., mas nunca por conta própria. Ela não tem essa autonomia. Nem o Exército pode estar na rocinha. Não é função constitucional do Exército. A lei complementar deixa... É o que o general Vilas Boas disse. Eu boto um garoto desse que está servindo o Exército. Isso é diferente. Veio da família. A família entregou para o Exército. Ele vai lá, mata um bandido. Mata um bandido e eu devolvo ele para a família com um processo. Um processo contra ele. Pode isso?
Eu quero dizer o seguinte, Não pode. pode não ser conveniente, Não é conveniente, não é legal. mas é legal. Não é legal. Não é legal. O soldado não é preparado para isso. Paulo Sérgio, Pode não ser preparado, mas tem autorização. eu acho que a nossa Constituição tem muitos artigos. Ela regula desde direito do trabalho, tudo. A Constituição inglesa são 12 artigos. Do rei João Sem Terra, do ano 1200. E ela funciona bem. Só o artigo 5º da nossa Constituição, que dá um montão de direitos, cheio de penduricalhos. Qual é o artigo que se refere à saúde, doutor Pedro Westphalen? Que diz o seguinte: a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro. Quer dizer, se eu adoecer, eu vou processar o Estado, porque adoeci, porque a saúde é um direito meu. E um dever não, do Estado. já erraram. Assistência à saúde. A assistência, faltou a palavra assistência à saúde. Doutor. Deixa eu completar o saudado Luizinho Pereira Lima, o Strecklas. Felizmente está tudo bem, fez seus exames lá. Eu sou o ginecologista deles aqui, viu, Luiz? Tá bem, fica bem. Ainda bem que não é o prócrio. César, que eu não vi a tempo. Nosso guerreiro Eu prefiro que seja um ginecologista nosso do que o prócrio. Mas vou tratar de 2 temas aqui que eu acho que são da mais alta importância. Tu começaste com o tema do Batalha lá, em Pinheiro Machado, uma ação onde vai se investir mais de R$1 bilhão no Rio Grande do Sul, na produção de pellets, que existe uma demanda mundial, é uma concentração Sem dinheiro público. Sem dinheiro público. O David, que veio junto, é o inglês, que trata com fundos internacionais. David Rosler. Já está com 350 milhões de dólares aí na mão para fazer esse investimento. E nós tivemos lá como o Estado tem que estar presente nesses momentos. Foi o secretário Branco, o secretário Hernani Polo, que foi o grande catalisador desse movimento, que está da secretaria dele, e nós fomos como secretário de Transportes, juntamente com a imprensa. Você estava lá, Paulo Sérgio, foi fundamental mostrar a quem vem de fora que eles são muito bem-vindos. Nós temos que tirar esse paradigma de quem não vem, quem vem de fora não é bem-vindo. É muito bem-vindo, principalmente que vai gerar empregos, vai distribuir renda e tem uma capacidade transformadora, Paulo Sérgio. Eles têm uma capacidade transformadora de uma região que nós conhecemos muito bem, que tem muito poucas oportunidades de crescer. E aí vem o Batalha, que é nosso amigo de São Paulo. Amanhã estará aqui no programa. Que bom. É um homem de visão, ele enxergou o que aquela região pode produzir. Lá tem que produzir oliveiras. É a região em que elas vão prosperar. Lá tem que produzir madeira, noz-pecan. São aquelas coisas que estão aí à vista. Uvas de qualidade, vinho tinto é lá naquela região. Lá se faz um trabalho de primeiríssima qualidade. Já temos expertise para isso. O nosso Angus não deve para nenhuma carne do mundo hoje. E fez uma recepção que eu acho que não tem como não dar certo. Então, quero aqui saudar e dar as boas-vindas a esses investidores. O Estado está presente, esteve presente, estará no que for preciso para facilitar essas ações. Eu acho que isso tem que fazer. Em relação à tua palestra, eu não vi, uma pena que não vi, não fui convidado, não sabia, né? Teria ido com todo prazer lá e certamente teria aprendido. Eu tinha uma vontade enorme que seu primo estivesse lá, o General Litigói. Muito bom. É o ministro-chefe da GSI. Sérgio Westphalen Litigói, né? Sérgio Westphalen é um dos homens mais preparados. Só para te ver com quem está lidando. Do Exército Nacional. Aliás, o perigo de golpe não existe, Liane. Pode deixar os teus negócios aqui, porque tem 2 cruzaltenses lá, o Vilas Boas, que é meu amigo de infância, que é o comandante do Exército, e o Sérgio General Litigói, que sabe perfeitamente as funções das Forças Armadas, e estão lá fazendo isso. Quem não entendeu isso ainda foi a esquerda, que vive provocando os militares. Eles não vão fazer nada, a não ser fazer o que tem que fazer. Soberania nacional, manter a ordem pública sob o comando do presidente. Contrariando o que deseja o doutor Luiz Pereira Lima. E desvalorizando os militares também, a esquerda, né? Eu estou sendo provocado tudo que é lado, eu estou quieto aqui. Não. Estou quieto ainda. Não me deram a palavra. Mas tu vai falar. Não tem dá a palavra. Não. Ninguém dá a palavra. Tem que ser educado. O pessoal tem uma saudade tua no interior, que eu ando até por... Pô, lá mesmo, só falava no Luiz Pereira Lima. Que saudade do Luizinho dos O cara chegou, e aquele médico louco no teu programa. É o mesmo cara que detesta a Globo. Mas Galvão Bueno foi no encontro lá no Batalha, que é a fazenda lindeira ali, e esse cara, eu não gosto de ti, não gosto da Rede Globo, tá? Para começo de conversa. Quem disse esse médico lá, colega do... É uma figura. É um grau 33 da maçonaria. Grau 33. Aí ele disse assim, Pedro, eu vou te apoiar para deputado federal. Eu digo, olha,
então vou te visitar. Se me visitar, não te apoio mais. Não te apoio, então não vou lá. Quando eu apoio, tá bom. Mas sabe que aqui estava vendo uma discussão, eu achei interessantíssimo. E um grande clínico, hein? Um grande clínico. O Batalha estava com a dor na perna, ele disse, o que tem isso? Tu está com desgaste no colo de fêmur. Aí o Batalha vai para São Paulo, Albert Einstein, tal, o senhor tem um desgaste no colo de fêmur. É clínica, né? Eles esquecem, né? Desculpe te interromper. O diabo sabe mais por vir. Mas estava vendo aqui o comentário, a discussão da Constituição. Sabe que eu acho uma coisa ridícula? Eu acho uma coisa ridícula. A Constituição ela foi cindida agora na frente de todos os brasileiros no impeachment da ex-presidente. Foi cindida. Na cara fizeram um acerto prévio com o Renan, que eu não sei o quê. Então ela não olha aqui, nós vamos tirá-la, porque está demais, mas ao mesmo tempo não vamos tirar os seus direitos. A Constituição não diz isso. Para quem sabe ler, só ler, não precisa mais nada. Então já foi cindida. A Constituição nem deveria dizer isso. Bom, mas diz. Muito bem. A outra coisa, Helênio, e eu adoro a tua inteligência pela capacidade, a tua ironia. Todo indivíduo irônico, ele é inteligente. Quando sabe, assim como tu. Agora, tu estavas preocupado em estocar alimentos, avisava, estocar alimentos. Só que, aliás, estocar alimentos tem uma vantagem. Tu podes te alimentar, angariar proteínas, etc. Eu quero saber como é que tu vais estocar vento. Que foi o que a tua presidente estava dizendo ou mandando, ou sugerindo. O que tu farás com... mal interpretado. Isso. Eu não me lembro da frase, mas eu não ouvi, mas... Não, pode ouvir nas redes sociais da gente. Ela mandando estocar vento, que é uma maneira de gerar energia. Não, era uma maneira que tinha de gerar energia. Já passou Dilma, o Lula já passou. Não, esse é o problema, é que não passaram. É que não passaram. Não, o problema é que é uma interpretação também errada das pessoas, assim. Aqueles que dizem fora Temer, eles esquecem de dizer fora Lula, fora Dilma. Mas já tem que haver coerência. Não, mas tem que haver coerência. Fora Lula, fora Temer, fora Dilma. Aliás, eu concordo, hein? Fora Dilma, fora Lula e fora Temer. Eu concordo com isso. Olha aqui, ó, parabéns à clareza e sobriedade do doutor Lênio. Momentos de crise institucionais sempre abrem flancos para oportunistas de plantão, como alguns milicos desmiolados, que ele se restringe aos seus afazeres e sob o comando de seus legítimos patrões, o povo, Carlos Chagas. Ah, é? E os políticos, ô Carlos Chagas? Tirando o dinheiro dele. Hoje tinha 40 deputados na sessão em Brasília, sabia? Ladrão, né? Nós temos 500 militar roubar. 513 deputados. 513 deputados estão no Congresso. Sabe quantos estavam na sessão hoje? 40, não tinha 52 para receber a denúncia contra o presidente Temer, né? Que era para ser recebida. Tem que ter no mínimo 52, que é 10%. Então tinha só. Esses é que estão roubando o dinheiro do povo, eles não estão lá trabalhando, eles saem. Terça-feira vão para lá e quinta-noite já estão tudo nas suas bases, fazendo o trabalho. Quer dizer, vamos ser corretos nos dois lados. Paulo Sérgio pergunta ao secretário Westphalen sobre o asfalto entre Maquiné e Barra do Ouro. Mediram, colocaram estacas e sumiram. Quanto sai, Renato Colares, em nome dos moradores? Só Cilo, assistente do programa. Maquiné e Barra do Ouro vamos fazer no perímetro urbano. Está sendo feito um retrabalho. Foi um trabalho realmente mal feito na primeira instância. Está sendo refeito no perímetro urbano. No perímetro que não é urbano, nós não temos licença ambiental. Ainda estamos tratando da licença ambiental. Mas está sendo feito. Nós conseguimos agora, espero que seja publicado hoje, uma SRO, uma ordem de 5 milhões para poder comprar o asfalto, e essa é uma das obras prioritárias. Aliás, em relação ao litoral, a 494 também, entre Morris e Três Cachoeiras, já começou o trabalho, não no ritmo que nós queríamos, porque falta asfalto, bem como o recapeamento, aí sim um tapa-buracos entre Mostardas e Tavares. Que memória esse homem, né? Agora aqui para a Polícia Federal e para ti, por isso que eu vou colocar antes da tua fala, Lênio. A Dilma não perder os direitos políticos não está na Constituição. Aliás, rasgaram esse item, por isso que não está. O Supremo Tribunal Federal não pune a corrupção e agora quer decidir a legalização da maconha. Que poder é este da Câmara e do Senado também de fazer uma coisa dessa? Marcelo Portes. Deixa eu só dizer uma coisa rápida. São coisas e coisas. Dois erros nunca dão um acerto. Se houve um erro com relação à decisão do Senado que fatiou, verdade, eu disse isso aqui,
há um erro do Supremo em fazer a descriminalização. Então, repita, quem fez isso foi o Senado, não foi o Supremo. Sim. Com o aval do presidente, quem estava presidindo o Senado era o presidente do Supremo Tribunal. Ele não é o Supremo, ele é um só do Supremo. Então vamos lá. Mas ele que fez Não, ele que fez, não. A proposta não foi dele. Então, vamos lá. Isto é uma coisa... Minha também. O ministro que está capitaneando isso é o ministro Barroso, está equivocado, assim como ele está equivocado também na questão da descriminalização do aborto. O aborto pode ser descriminalizado? Pode, desde que seja feito pelo parlamento. A discussão da descriminalização da maconha, etc., isso é coisa do parlamento. Cada um faz as suas coisas na República. Talvez nós acabamos fazendo um excesso de judicialização que criou uma espécie de juristocracia brasileira, em que também, porque o Legislativo deixou muito espaço, mas isso não quer dizer que a hipertrofia do judiciário justifique que se faça uma demonização da política. A política, eu vou discordar do meu querido César. Os deputados trabalhando terça, quarta e quinta, o trabalho do deputado é também o trabalho de sua base, porque ele precisa ir para a sua base. E principalmente, como Brasília é tudo longe, as pessoas não vão se mudar para Brasília porque eles precisam ficar nas suas bases. Eu acho que quando a política vai mal e ela não tem ido bem, mais política a gente precisa fazer, porque não existe outro modo. Nós acabamos criando perigosamente, e aí tem coisas assim que tem que dizer duramente. Vocês podem não gostar, mas eu acho que algumas atitudes como do Janot fizeram muito mal, fatiando essa denúncia do Temer, fazendo denúncias irresponsáveis, essa espécie de demonização da política, não só do legislativo, demonizar o próprio poder executivo. Por exemplo, agora você tem uma coisa que ninguém se deu conta. Quando a Câmara dos Deputados rejeitou a denúncia contra o Temer, era a metade do fato. Agora vem a outra metade do fato. Logo, duas metades não dão o inteiro. Se a metade já caiu, a outra metade é inepta. Já nem deveria ser aceita. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada decisão tem efeitos colaterais. O Brasil não precisa sangrar de novo, com todos os problemas da política, quando alguns fatos podiam ser resolvidos na base, tecnicamente. Há outros problemas na presidência da República e na política que não precisam ser levadas a esse ponto de fazer sangrar. Tu achas que o Eduardo Henrique Alves não devia estar preso, o Eduardo Cunha, o Gedel Vieira Lima? Um erro não justifica o outro. Não, mas agora Dois erros não dão um acerto. Tudo isso você diz, tem razão e está correto. Não significa que com isso a gente legitime alguns atos que acabaram de forma assodada e acabam de forma assodada, não dando em nada. Querem ver uma coisa terrível? E eu encerro. Eu parece que estou vendo o Gilmar Mendes falar. Veja só. Quando um procurador-geral da República pede a prisão de um ex-presidente da República, como Sarney, que no leito do hospital foi gravado por um cara chamado Sérgio Machado, todos nós sabemos quem é o Sarney, isto não importa. Foi pedida a sua prisão. Não deu em nada, sabe por quê? A Polícia Federal depois fez o relatório dizendo que não existe nada. Como que você pede a prisão com base numa gravação daquele tipo e depois arquiva? Nem sequer se pediu desculpas. Ah, mas o Sarney merecia estar preso? Bom, por merecer, meu querido, meu vizinho, meus vizinhos merecem muita coisa. Tem muitos que merecem estar preso. Agora, uma coisa é técnica. E cada um de nós, se um dia for réu, e tomara que não seja, a primeira coisa que vão pedir, que sejam respeitados todos os seus direitos. É assim. Doa quem doer. Quem vibra com gol de pênalti com a mão, quem vibra com a gol de mão, não pode se dar conta, não pode se queixar se perder com gol de mão. Assim é a democracia. Então, acho que essa nova denúncia contra o Temer, ela não devia nem ter nascido. É inepta. Não devia nem ter nascido. Não, tá bem. Assim, mas eu continuo achando, olha aqui, doutor Neto. aí que não dá para entender. Mas é assim. Tu que saiu com os coxinhas para as ruas, contra a corrupção, combate à corrupção, não era contra a corrupção, era contra o PT. Falando com a ele. gente saiu com ele. Estou falando com ele. Eu saí com ele. contra o PT. Tu saiu contra o PT, tu saiu em meio às especificamente. coxinhas.
Não, eu nem os qualifico, para mim não interessa. Para mim não interessa. O PT não quer o bem do Brasil. Não quer o bem do Brasil. Porque se aqui fosse dado para o país, dado, $1 quatrilhão por alguém, assim, o PT diria, depois um dia nós temos que pagar isso. Não foi dado, não interessa, quero saber que vocês estão com alguma coisa ali. Isso é capitalismo, etc. Porque o PT é assim. Ele está aí para botar a mão no poder e distribuir os cargos. Tá, mas o PT já era. Não era, não. Vocês estão enganados. Isso é como operar o tumor e deixar os gânglios satélites. Está cheio de gânglio. Hein? Vocês estão menosprezando. Nada a ver. Não, é que tudo ele leva para o PT. Se tu disser assim, olha, o Grêmio perdeu ontem com um gol de pênalti, isso é o PT. Foi o PT, isso aí é obra do PT. Aquele árbitro é PT. Não vai dizer porque foi contra o Grêmio. Mas ele tinha jeito mesmo. Mas eu acho que o doutor Luiz... Não vai dizer porque foi contra o Grêmio. Acho que o telespectador está entendendo o que o doutor Luiz está falando. O telespectador está entendendo. Cartão vermelho. Isso tudo aí, ó. O cartão dele era vermelho. É vermelho. Olha aqui, ó, doutor. Vocês têm que entender que a gênese do problema de hoje no Brasil, ela foi... Eu acho que começou com o FHC, viu? Mas, de qualquer maneira, quem tornou-a grande e levou o país a essa bancarrota atual... Tu acha que o Sarney não aconteceu nada? Não. Foi honestidade só. Eu não estou falando de honestidade. Não, que assim, Eu estou falando do propósito político. Modelo. Do propósito político. Aliás... Sim, modelo, mas que leva um propósito, uma finalidade. E a finalidade do PT é única e exclusivamente o poder do partido. E não o poder. Essa finalidade? E não, se tem alguém que não tem essa finalidade. Não. Do partido. Sim. O PMDB está no poder há quantos anos? Por que ocupa todos os cargos do poder? Por quê? O PP também. Por quê? Porque é poder. Porque o PT, para ficar, deu uma fatia para cada um furtar. Então, pegaram o PMDB e forçaram com a arma, disse assim, você vai ser o vice. Aí os caras do PP, você é obrigado a pegar esse ministério. O cara disse, não, mas eu não quero. Disse assim, não. Vai pegar o ministério. Não. Aí o cara assim, bom, tá bom, eu vou pro sacrifício e vou ficar com esse ministério. Esquecesse de mostrar que isso ele fazia com as gavetas abertas mostrando dinheiro. No início, a noiva diz assim, não. Agora, cessa tudo quando a antiga musa canta, tá? Porque o poder mais alto se levanta, ao menos para vocês dois. O CREMERS. Pois o CREMERS informa, neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção de suicídios, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos que anualmente registram mais de 12 mil casos. E isto tudo no Brasil. Com atenção e orientação profissional é possível evitar muitos casos de suicídio. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Eu não quero fazer brincadeira em termos de coisa séria. Por muito menos do que está acontecendo aí, o Getúlio Vargas se suicidou. No mar de lamas do governo Getúlio, depois do Estado Novo, depois se elegeu, depois de um afastamento do poder. Paulo Sérgio, eu gostaria de entrar mais... Antes, nós queremos dizer que o 20 de setembro é importante para os gaúchos. Estamos vivendo este mês de setembro e os médicos veterinários e zootecnistas, eles atuam para garantir a saúde dos cavalos, dos rebanhos, dos animais de estimação. E quem vive nesses tipos pagos, como nós temos que valorizar a carne de churrasco, que tem participação na qualidade dos profissionais da medicina veterinária e zootecnia, que zelam pela segurança dos alimentos. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio.
O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Pode denunciar obras públicas, por exemplo, sem problema algum. Pode falar. Não, eu acho que, por exemplo, a esquerda, ela é a favor da descriminalização da maconha, porque já foi feito no Uruguai. E então, dois pesos. No Uruguai, uma grande parte do mundo. Tá. Mas a Holanda é outra coisa. Tá, né? O Brasil. Tu não tá vendo aquela guerra no morro lá por causa de drogas, ô Paulo Sérgio? Por favor, né? Então legaliza então, é o seguinte, ó. A droga acaba a guerra. É um peso e duas medidas, dois pensamentos diferentes. Por exemplo, a lei do desarmamento que nós ganhamos, se armar o povo, vai ter morte todo dia, como se não tivesse morte hoje. E o aborto não vai ter nascimento, se descriminalizar o aborto, e a maconha não vai ter mais drogado. Está solucionado isso aí. É o que a esquerda quer e o PT diz da lei quer. seca americana que já gerou as maiores máfias dos Estados Unidos? Isso foi anos Vamos 30. Não é. Vou repetir Paulo aqui Sérgio, para colocar aí. O que tu achas da lei seca que gerou as maiores máfias até hoje produzidas nos Estados Unidos? Quer saber? Eu trabalhei, eu tive uma exportadora, exportei vinhos para os Estados Unidos e trabalhei com o setor de álcool lá. Vinho nacional? Vinho nacional. Que não tinha Mesmo até hoje existe um controle muito grande do álcool. Não é qualquer bar que tem álcool para vender, os restaurantes, tu tem que comprar uma licença e tem outra. Eles iam lá no depósito e faziam uma fiscalização. Se tivesse uma garrafa a menos, tu era multado, tu era cobrado. Existe até hoje um controle. Vê se no Brasil tem controle da cachaça, do vinho, do uísque. Não tem controle de nada. Nós estamos vivendo assim, ó. É uma vergonha o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Eu me sinto envergonhado. Deve estar saindo lá fora. Hoje mais, porque a mídia está em cima, porque o Exército tomou conta, porque a polícia sobe, porque morreu 100 policiais em 6 meses no Rio de Janeiro e ninguém deu bola. Aí mata um bandido lá. Mas por que tu cita o exemplo do Uruguai e não cita o da Holanda? Estados Unidos tem, por exemplo, Las Vegas, tu vai para Las Vegas, Las Vegas é liberado a droga lá, Colorado, tem vários lá, os estados é que fazem isso. Só que a educação é outra, né, Paulo Sérgio? Aqui nós temos um sistema que não tem controle, eles não controlam nem a merenda escolar, vão controlar a maconha, que é isso? Mas veja só para contestar uma coisa, deixar registrado a questão semântica, assim, né? O César disse... tudo que está aí é culpa da esquerda e tal. Bom, a esquerda não é uma entidade metafísica, assim, um enunciado em que caiba tudo. Por exemplo, o Rio de Janeiro se tornou um caos maior do que já era, por várias razões históricas, inclusive, e quem governou o Rio de Janeiro foi... Posso te fazer uma lista aí, mas não me lembro de alguém especificamente... a não ser o Brizola, muitos anos atrás, que seja um sujeito social-democrata. E o Brizola foi gozado do jogo do bicho. Tá? E se sabe muito bem, com o jogo do bicho. Se sabe muito bem que algumas proibições acabaram gerando outras. Por exemplo, a proibição do jogo do bicho fez com que os traficantes mudassem de lado. É uma ilusão também achar que os traficantes, dependendo do que medidas você toma, e eles vão ficar gente boa. Há todo um conjunto de coisas. Eu acho que o Brasil tem um problema. Por que não se elimina-os? Não é simples. O Luizinho... O que significa isso, eliminar? Quer matar os caras? Elimina-os. Mas como? Não seja mais claro. Deixa preso. Não é uma guerra. Sim, mas... Ou o senhor desce do morro, ou o senhor morrerá ou será preso. O senhor opte. Porque isso que o senhor está fazendo, matando milhares no Brasil, assim, milhares de inocentes, não é justo. Não é justo. Matar um indivíduo que foi à praia, um pai que foi buscar o filho, a mãe que foi ao supermercado, não é justo, Paulo Sérgio. Mas a gente concorda que qualquer forma de violência desse sentido, óbvio. Mas o problema das favelas, é um problema até geopolítico. Você não consegue fazer nenhum enfrentamento pelo tipo da geografia que você colocou. O grande problema começou quando nós terminamos, em 1888,
foi dado fim à escravidão e ao invés de começarmos a fazer um processo de inclusão social, a gente deu um código penal para os ex-escravos. E aí nós começamos as instâncias sociais. A primeira fase... Mas tem que ser feito alguma coisa, Lênio. A primeira fase... Sim, eu sei. Mas agora não adianta nada ficar chorando. Sim, mas eu estou dizendo que também as distâncias sociais e o modo como nós construímos a sociedade... Eu vou te dar uma pesquisa feita há muitos anos por um dos grandes criminólogos, com os quais eu, inclusive, escrevi um livro com ele, italiano, o Alessandro Barata. Ele faz uma pesquisa na Suécia e na Somália. Em tempo que a Somália ainda era um país, hoje a Somália é tomada por mafiosos. Na Suécia e na Somália, os índices de criminalidade eram baixos, incrivelmente parecidos. Aí o cara disse, como assim? Porque na Suécia só tem rico e na Somália só tem pobres. Significa que a violência, os indicadores mostram que não é só a pobreza, obviamente, que gera a criminalidade, porque existe mais pobres que não fazem delinquência. Então, há um outro componente que faz com que a delinquência se instaure: as distâncias sociais. E quanto maior a distância social entre os mais ricos e mais pobres nos países do mundo, mais forte é a violência. Quanto mais equilibrada, seja na pobreza, seja na média ou seja na alta, menos são os índices. Paulo Sérgio, doutor Lênio é o típico esquerdista cremoso. Está sempre assim, olhando as coisas por cima, sem enxergar que este país se transformou. Não era para ser assim, mas infelizmente estamos caminhando para um estado de exceção. Lênio. Diga para ele que eu posso ser flambado. Eu estou cansado disso tudo, Lênio. O Edson Leiria, lá de Uruguaiana. O Lênio citou um autor italiano, que eu, por ignorância, evidentemente, nesse campo não conheço, mas existe também um italiano que eu acho maravilhoso, que é a teoria lambrosiana do crime. Fazer o diagnóstico em inspeção. César Lombroso. Ele olhou e disse: é criminoso. Eu entro aqui, olho e faço o diagnóstico que é o bandido ou não. É facílimo, Lênio. É facílimo fazer esse diagnóstico. É que as pessoas têm medo de dizer a verdade, porque isso é a coisa mais crua que existe. Agora, uma solução tem que ser dada e não fica se olhando a gênese do processo, porque não vai adiantar só para a nossa cultura pessoal saber por que está acontecendo. Bom, a partir desse momento, alguma coisa tem que ser feita. Não é matar as pessoas. Não. Aí subiu. E, de repente, o bandido começa a atirar lá de cima, hein? Porque no Brasil é o contrário. O pobre mora em cima e o rico mora embaixo. Quem está com tudo bem lá é o bandido da Rocinha, que está em cima. E a pobreza está embaixo. É o contrário, por exemplo, de Mônaco. Muito bem. Sigamos. O que o Exército pode fazer? Tomar tiro ou dar tiro? Eu quero saber qual é a tua opinião. Se ele está com uma arma ali, está sendo agredido com a arma, o que ele pode fazer? Mas, querido, desde quando nós não estamos discutindo o fato de que você tem que fazer a repressão ao crime? Eu nunca disse que medidas profiláticas não devam ser feitas. Eu sempre fui, desde o tempo de procurador de justiça e promotor, para mim, pena é castigo e retribuição geral. Eu sempre disse, aliás, eu fiz o pedido de intervenção aqui no Estado por falta de vagas em presídios. Eu acho que nós temos que ter lugares onde guardar as pessoas para que nós não façamos furo na água. Não adianta você prender o cara e soltar amanhã. Essas questões eu digo há muitos anos. Eu não discordo que, obviamente, você tem que fazer a repressão, porque o Estado tem que fazer a interdição entre civilização e barbárie. E a vítima tem direito de dizer que o Estado se importa com ela. Essa é uma questão tranquila, sempre tenho dito. A minha questão é que eu acho que as autoridades e o Estado não se preocupam porque eles, nas próprias questões dos presídios, eu vou dizer de novo o que eu disse outras vezes, eu não quero que as pessoas gostem dos presos. Eu faço um pedido muito simples, que as autoridades e os governos façam só uma análise econômica ou uma análise consequencialista. Se você gasta hoje 5 mil por mês com um preso e ele sai pior, você está fazendo um péssimo negócio. Então deixa ele preso. Não, faça com que ele acreditar no seu futuro. Acreditar no seu futuro é investir nele. Por isso, a Unicred tem linhas de crédito com taxas mais atrativas. Respeitem os comerciais. Este é o papel de instituição financeira cooperativa. Ajudar você a realizar os seus projetos, seus sonhos, todos os dias. Esta é a missão do Unicred. Visite a unidade de negócio da Unicred da sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred,
mais valor para você, para ti, Lênio, para o doutor Luiz Perlima, para o doutor Pedro Westphalen, para o César Pacheco. Doutor Pedro Westphalen, e o nosso Hospital São Pedro, doutor? Hoje me ligou o doutor Argolo sobre o Hospital São Pedro. Doutor Pedro, só por uma frase antes aqui, por causa do Paulo César. César não. Paulo César. Glênio. A minha mulher, quando eu chego em casa, a minha mulher diz, quando ela olha o programa, quase sempre olha, ela diz assim, por que é que o Paulo Sérgio tem a pachorra de sempre querer te interromper e ele não faz isso com os outros? Faz com todos que se alongam. Por isso que eu estou dizendo aqui que o Paulo Sérgio faz isso comigo a todo momento por razões que eu desconheço. Por alongamento. Por teu alongamento. O teu alongamento está muito grande. Exatamente. Eu conheço uns quantos que vêm aqui e falam longamente. Olha aqui, ó. Hoje está valendo, Lênio. Este médico podia ficar quieto e não para. Lula e Dilma, o que eles roubaram? Quem tem prova contra eles? Que fanático. Dando força aqui, Deixar as digitais. Doutor Pedro Westphalen. Doutor Pedro não fala, estou só te ouvindo. Deixa ele falar um pouco. Tem que aprender. A gente tem que ouvir, saber ouvir e aprender. E essa mesa de debates aqui é para isso aqui. Né? Voltando antes do São Pedro, que é o tempo que eu quero entrar aqui, eu acho que de um tempo para cá, o que nós esquecemos no Brasil foram princípios que regem a sociedade. Esses não estão sendo seguidos. E isso levou a esse descalabro. Nós temos uma geração em que esses princípios de respeito eles param de existir, quiserem impor algumas questões ideológicas à nossa sociedade, que aceitou isso aí. O nosso ensino, ele é um ensino que não está capacitando os nossos alunos, lamentavelmente. Tem uma geração perdida, que está incapacitada em todas as instâncias, que o ensino é um ensino desqualificado. Quem vai levar vantagem é o filho daquele que pôde estudar fora ou pôde fazer um estudo diferenciado. E isso nos levou a esse caos social, nos levou às drogas, nos levou a uma pessoa de permissividade que a minha geração viveu no passado um país em que tu podia deixar a porta aberta da sua casa. E hoje não pode mais, lamentavelmente. Hoje a gente não consegue sair de casa sem botar um cadeado, uma grade, uma chave. E isso foi quando se deixou de lado os princípios. Eu, quando era aluno, era reprimido na escola, chegava em casa, apanhava do pai e da mãe, porque tinha sido reprimido lá, certamente tinha feito alguma coisa que não era devida. Acho que essas questões nós temos que resgatar. Hoje o pai vai lá e bate na professora. Vai lá e contesta. Eu vou te contar a história, acho que me contaram aqui. Uma menina andando com a mini saia na escola, aparecendo a calcinha dela, com a blusa curta na escola, e a professora achou que ela chamou a mãe dela para conversar com ela a respeito. A mãe chegou com a mesma roupa. Não quero nada, vai para casa. Acabou o papo. Sensacional essa. A mãe chegou com a mesma roupa. Eu vou dizer o que para a mãe. Chegou com a mesma roupa. Então, essa é muito boa. Tchê, não é o local, não é o momento. Mas ela foi com a roupa da filha? Igual. Quer dizer, a filha não era mesmo. É reflexo da mãe. Mas é só entrar numa sala de aula hoje e ver as pessoas durante a aula com telefone celular, e o professor tem que pedir licença para por favor, desliga o celular, e se tirar vai ser ainda vai sofrer, pode até apanhar, né? Vai ser. Se surraram o professor ali, né? Lá em Santa Catarina, surraram o professor lá, o cara pegou e deu uma surra na professora. Em Santiago, uma professora de Direito levou uma porrada de uma aluna também. Isso aí, né? Mas voltando a São Pedro é uma discussão que nós temos que trazer de novo. Eu levei isso para o parlamento, e o Argolo traz em bom momento esse tema, isso tem que ser revisado. Essa reforma psiquiátrica nessa, o Luizinho tem razão, tem que ser revisada. Quem acabou com São Pedro foi o PT. Nessa ele tem razão. Lamentavelmente, o São Pedro foi e é uma grande escola, sabe disso, né? De formação de psiquiatras, doutor Godoy, doutor Sampastu, homens que tiveram, assim... Doutor Luiz Ciula. Doutor Luiz Ciula, vários homens. Eu sei. A formação psiquiátrica do Estado passou pelo São Pedro, estudou no São Pedro. E hoje se vê lá, lamentavelmente, tirado ao lado, fruto de uma lei estadual e de leis que são feitas, muitas que têm uma ação nefasta a longo prazo, que é essa reforma psiquiátrica, quando no momento se queria fazer, e eu entendi assim,
o fechamento daqueles depósitos de doentes mentais, mas não de hospitais psiquiátricos. Você tem o hospital do câncer, você tem o hospital de pneumologia, você tem o hospital de neurologia, você tem que ter o hospital psiquiátrico. E se criou por decreto que o paciente psiquiátrico tem que ficar no hospital geral, numa ala, para paciente psiquiátrico. Quando não há preparo para isso. Mas, Pedro, então não se pode uma ignorância atroz. Uma ignorância atroz. Porque o paciente psiquiátrico, por definição, ele é um psicótico. Se ele não for psicótico, ele não vai ter no hospital psiquiátrico. O paciente psicótico é aquele que não tem contato com a realidade. Se ele não tem contato com a realidade, ele não pode estar no hospital geral, onde os enfermos estão lá porque estão doentes de uma doença física e não mental. Então imagine um indivíduo que tem coprofagia, para que o telespectador saiba, é comer fezes. Como o indivíduo que come as suas fezes vai estar no hospital geral, onde tem um indivíduo com apendicite aguda. Não tem como. Com peritônio aberto. Então isso é de uma ignorância atroz. Mas isso leva a uma igualdade entre as pessoas. Sabe, Paulo Sérgio? Abaixo da ponte. Pior. Então essa igualdade, em troca dessa igualdade mentirosa, está o voto. Essa igualdade é o voto. Mas eu queria responder para essa telespectadora. Só para completar aqui, já te tem muito mais autoridade. Não, mas eu acho que o debate é importante. Claro, e me ajudou muito. Até porque viria com essa reforma psiquiátrica um tratamento ambulatorial adequado. E o que aconteceu? Não houve esse tratamento, não tem essa assistência, e nós temos hoje indigentes mentais. Nós temos indigentes mentais. Já falei nós temos indigentes mentais. Aqui no programa, eu me lembro eu falei a saída jurídica para o Argolo. Isso é uma saída que isso tem se está pendurado em alguns aspectos jurídicos, tem saídas para isso. Que nem a medicina tem saídas, tem remédios. Não se diz também que o direito faz remédios jurídicos, também tem para isso. Vamos agora ao quadro de saúde. É isso aí, Luiz. Vamos ao quadro de saúde, já que estamos na saúde, vamos ao quadro de saúde com uma médica da equipe, Dr. Gilberto Schwartzman, nosso titular do Clínicas, do Ernesto Ornelas, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, gremista, né, e presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina. Gosta do direito e literatura. Gosta. Presidente da Bienal do Mercosul. Artes e vinho também. E vai ajudar o Congresso de Direito e Literatura, que será 25, 27 de outubro, e o doutor Gilberto é um... Pois da equipe do doutor Gilberto Schwartzman vem aí a doutora, o senhor pode anunciar. Doutora, quer anunciar? Não. Tu quer me dar a honra de anunciar a doutora Lídia Longinotti. Doutora Lídia. Boa noite. Eu sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar sobre quais os tipos de câncer a imunoterapia é indicada. Hoje, a imunoterapia tem a maior eficácia comprovada e está aprovada para o uso em melanoma metastático, que é um tipo de câncer de pele, que quando se dissemina é resistente à quimioterapia e radioterapia. E com a imunoterapia, uma fração dos pacientes com doença disseminada tem uma resposta incrível. A doença desaparece e não volta mais. 15 a 20% pode ficar curados. Em câncer de pulmão metastático, em 85% dos tipos de câncer, os de não pequenas células, comparando imunoterapia com quimioterapia convencional, imunoterapia é melhor e menos tóxica. E também está aprovado em câncer de rim de células claras. Boa noite. Boa noite, doutora Lídia. Boa tarde, meus amigos. O melhor programa do Estado está aí com vocês. Uma pergunta aos senhores. Existe alguém digno no Brasil para assumir e dar um novo rumo? Ou todo brasileiro é corruptível? Ronaldo Pinheiro está perguntando. Difícil. Silêncio? Não, deve ter alguém. Não foi descoberto ainda. Mas deve ter alguém. Vou te dizer vou te dizer a situação atual. Eu estava lá em Jari, e tem um amigo Auri, deve estar nos vendo agora lá, e ele me chegou, doutor Westphal, me diga, quem é que o senhor votaria para presidente hoje? E é um homem de bem, é um trabalhador, é um produtor rural, e eu não tive coragem de indicar para ele um nome que eu tivesse inteiro dos que estão circulando. Dos que estão circulando. Tem uma série de nomes que estão circulando. Não vou te dizer, Auri, não tem para quem te dizer ainda. Porque aquelas pessoas que tu diz, ele vai atrás de ti. Aquele senador de Goiás, e hoje eu não tenho condições de fazer isso aí.
Que coisa? Sim, não, impressionante. Ser candidato ao governo de É Goiás. eleito já, né? O secretário disse que está trabalhando mais a estrada 471, Pantano Encruzilhada, está acabando. O asfalto, o mato já tomou conta. Paulo de Porto Alegre. Tem razão, Paulo, tem razão. A 471 está com problema. O deputado Pedro Pereira da região me ligou na sexta-feira e na quinta. Hoje nós estamos sem asfalto para fazer esse tapa-buraco. Vai ser feito. Não está no buraco, não tem recuperação ali, não tem restauro. Mas realmente tem razão em relação a 471. Quanto tempo vai levar para a primeira invasão do MST, o empreendimento do Batalha em Pinheiro Machado, Mozart de Campo Bom? Não vai acontecer porque lá é terra produtiva, não vai ter invasão. Não tem nada que ver uma coisa com a outra? Pode até. Ué, não. O que tem que ver invasão de terra produtiva ou não produtiva? O MST invade, aliás, ele prefere a produtiva, porque o impacto é maior. Está melhor ainda. O impacto é maior. Eu gostaria de elogiar aqui o secretário Pedro Westphalen, que eu fico impressionado com a memória dele, assim, a gente vê que é um gestor interessado, é daquelas pessoas que nós precisamos aí e que com certeza vai se reeleger novamente. Eu acho que o secretário está como secretário de transporte, mas seria um excelente secretário da saúde, pelas suas ideias, pela sua inteligência. E eu vejo que ele tem tudo na ponta da língua e guarda na cabeça as coisas, né? É verdade. E conheço já o secretário desde o tempo que ele trabalhou com o futebol também, foi presidente do Cruz Alta, né? Do Guarani do Cruz Alta. Eu era diretor do Grêmio. Fizemos uma parceria ali. Fizemos uma parceria, até veio o Juarez Soares, que era funcionário, veio trabalhar comigo lá na parte da meninada lá. Mas falando em Grêmio, eu queria botar na mesa o seguinte, hoje estamos comemorando 40 anos da histórica conquista de 1977. Justamente hoje, 25 de setembro, hoje, falei com o Oberdan, que está em Porto Alegre, o Cassiá, que é participante do programa aqui, a zaga era o Corbo, Cassiá, Oberdan, Ladinho e Eurico. A parte de trás ali. E eles estão hoje para fazer uma festa, tem o lançamento de um livro lá no Só falta o Luizinho Perolino, se eu sou Luiz, eu não vou dar arma para o Luiz. Mas eu perguntar em que posição jogou. Olha, o doutor Luiz traiu o pai dele. O Egomar em que posição jogou? O pai do juiz, o Egomar? Não, foi o Luiz Torres. Esse jogo foi o Luiz Torres. Eu não vou te dar arma. Esse jogo foi o Luiz Torres que apitou, foi meu colega de faculdade na educação física. Não, aquele é o Luiz Torres apitou, esperou 30 minutos, porque invadiram o Olímpico. Mas foi que ele levou e o Tarcísio perdeu um pênalti, eu me lembro bem, eu estava lá, atrás da goleira. Estava em campo. E aos 25 do primeiro tempo o Tarcísio perdeu um gol, aos 42 o Guilherme fez aquele gol, foi dar aquela voadora, aquela famosa foto, mais famosa que o Grenal, que ele teve aquele problema no ar e não conseguiu completar o André Catiba. E o André é um querido amigo que está aí também, ele, o Jorge Leandro, o Éder. Mas foi o jogo que o Luiz Torres levou uma voadora. Não, esse foi, não. Sim, senhor. Esse eu acho que foi outro. Tem aquele do guarda-chuva também. Isso foi no Beira-Rio. Eu só queria dizer... Do guarda-chuva foi em Lajeado. Só para deixar registrado aqui o meu... Esse jogo. A minha questão sobre o flerte com o perigo do nosso preclaro treinador e a direção, presidente Romildo, enfim, que flertam com o perigo. Tínhamos 3 possibilidades. E tu é gremista ainda? Os jogadores cansam muito, sempre ficam exauridos. O Messi joga quase o dobro de alguns jogadores do Grêmio e os nossos sempre estão cansados. Mas são opções. Tinha 3 campeonatos, um foi deixado. Tinha 4. Tinha 4. Gaúcho, e ficou Copa do Brasil. 5? Copa do Brasil também? Assim, Copa Sul? Copa Sul também. A minha preocupação é que só tem uma bala de ouro. Não, tira o teu medo, fica tranquilo, vai perder. Pois então, mas... doutor Luiz, o seu pai era um grande gremista, conselheiro, meu colega do Conselho do Grêmio. Conversava muito sobre vinho com seu pai. E o senhor o senhor faz isso, que traição pro seu querido pai. Foi contra o pai dele. Sim, claro, agressividade. É uma síndrome isso. Eu já escrevi sobre isso, inclusive no O Sul, na minha coluna. Os treinadores, e depende do treinador que contrata, vira refém. E os jogadores tornam o treinador refém, o treinador faz uma aliança com os jogadores, a direção se torna refém e, portanto, os jogadores fazem o que querem, eles jogam quando querem, eles exigem o misto, o mistão e o mistinho e, com fim, quem paga o preço é a torcida que não consegue entender por que é que alguns jogadores são poupados ou não e como é que você joga esses campeonatos fora. Eu só espero que esta última bala
que é de ouro. Dê na testa deles ali. Do Barcelona e depois do outro, para a gente conseguir pelo menos esse título. Pô, esse título é uma cooperação da Libertadores, pelo amor de Deus, é o maior título. Não necessita. Só dá uma lembrada no doutor Pedro Westphalen. Esse grande título mudou. Só dá uma lembrada no doutor Pedro Westphalen da importância nesta semana da Fenatrigo, pelo trigo gaúcho em Cruz Alta. A Cotribá, cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil, 1911. Roubou meu minuto final. Coordena o Fórum do Trigo 29/9. João Metzdorf. Roubou o meu minuto final. No minuto final eu ia me referir à Feira Trigo, com mais de 400 expositores, como eu me referi também à feira lá de São Luís Gonzaga, e na sexta-feira uma audiência pública do aeroporto regional de lá de Vacaria, onde eu devo estar presente, se não tiver vou me fazer representar. Mas a Feira Trigo é uma feira que ressuscitou há poucos anos e ali se debate o trigo e os seus destinos. Me roubasse o minuto final. Vou ter que deixar os avanços que o Rio Grande teve na infraestrutura e logística, que melhorou no recamento mundial. O meu minuto final, então, vai ser sobre as melhoras que nós tivemos no Rio Grande do Sul, uma pesquisa nacional. Então, o minuto final que eu antecipo agora é convidando para a Feira Trigo, que estaremos presentes na abertura de 27 até 1º de outubro. Agora no final de mês. Paulo Sérgio, o doutor Luiz Pereira Lima, como o grande médico que é e tem uma extraordinária cultura geral, deveria saber que pode se estocar vento sim. Pesquisadores da Universidade Birkman desenvolvem sistema com ar líquido para estocar energia proveniente de fontes intermitentes, como a solar e a eólica. Nos Estados Unidos, um consórcio de empresas reunidos em Storage Energy Park foi muito além e vai armazenar o próprio vento, que será utilizado para gerar energia quando for necessário. Ou mais especificamente nos momentos de pico de demanda, quando a energia é mais cara, pode oferecer o maior faturamento para o grupo. Foi ele que soprou para Dilma isso aí, então. Contar a história do soprar. O cara estava dando aula, né? E o professor atrás do aluno. E a professora é muito bonita. E ela fez uma pergunta: quem é que descobriu o Brasil? O que disse quando descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E baixou para pegar a caneta assim, e apareceu o seio delas. E o professor atrás da tela disse: que seios lindos, Joãozinho, que seios lindos. E a professora: que é isso, Pedrinho? 0 para ti. E ele virou para o professor: se tu não sabe, não assopra mais. Se tu não sabe, não... Foi o que assopraram para Dilma, ela disse. Então, não sabe, não assopra. Está corrigindo. Ele não está corrigindo. Ele não é. Não, Paulo Sérgio, me desculpa. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Paulo Sérgio. Ah, não! Odilon Camilo. Odilon. Que bom que as assistentes continuam do programa. Eu não sei de onde tiraste isso, da Universidade de Birman, mas, por favor, não força. Isso chega a ser doença. Odilon, chega a ser doença. Maravilhosa bancada, mas vi bem a estrada do inferno ser recapada até Mostarda. Não, recapada não. Temos casos de veraneio naquele paraíso. Quanto tempo vai durar o remendão, se é que vai sair até dezembro? Não, vai ser tapa-buraco lá, não vai ter restauro, Rita. Vai ser um tapa-buracos. Não fala em tapa-buraco. Porto Alegre mas é o que vai ser feito, não há dinheiro para isso aí. Vamos fazer alguns remendos profundos. O restauro lá, por enquanto, não tem, a não ser que a Assembleia assuma a posição de fazer com que o Estado possa avançar e a gente possa buscar investimentos internacionais. Aliás, eu quero fazer uma proposta para os membros do Pampa Debates. Aliás, o Luiz Coronel quer fazer uma janta para a turma do Pampa Debates na casa dele. Ele faz a janta e a gente leva a bebida. Ótimo. Combinar isso. Na forma da lei. Ia ser o contrário. Vou levar o espumante Luqueta lá do meu jeito. Vamos pegar do Luizinho. Os mais de 100 participantes do ano aqui do Pampa Debates. Vamos dar o nome dos buracos de Porto Alegre. Cada um escolhe o seu buraco. E vamos dizer: o buraco Luiz Pereira Lima, o buraco Lênin Streck, o buraco César Pacheco. Vamos fazer isso? Tu escolhe o teu buraco. Não, estou preocupado com a conotação disso. Não, que coisa horrorosa. Horrorosa, Paulo Sérgio. Tu em público. Mas os manifestários dessa maneira. Não tenho preocupação que daqui a pouco vão tapar o teu buraco e tu vai ficar sem buraco. Aí o cara disse assim, aí o Paulo Sérgio foi lá e tapou o buraco do outro. Mas conseguiu tapar, parabéns, né? Tapou o buraco do Luiz Pereira Lima. Vamos agora ao ponto final aqui no Pampa Debates, com muito bom humor, como é necessário. Gimo, FCDL e Comércio. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada.
FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Não, daqui a pouco o Luiz Pereira, olha, se examinar bem, se for lá no fundo, quem também cutucando, eu estou vendo, está no ar. Bom. Se for lá no fundo, esse Nelson Marquesan tem alguma coisa de PT. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Esse PTU que ele está fazendo aí, ó, é um socialismo dentro da legislação. IPT. É brincadeira, isso aqui, ó. Entendeu? Eu vou te dizer, a classe média, baixa vai pagar para todo mundo. Onde tem PT aí, na palavra, dá uma desgraça. Para. Os dois aqui, acho que o pai dele deve estar se remexendo no túmulo. No intervalo, eles disseram IPTU. Agora eles não estão querendo confessar. É verdade. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Eu queria responder o Odilon Camilo. De novo? Sobre o vento. Não. Não vai cantar isso, senador canta a música que ele ouça a resposta para aquela telespectadora que teceu loas aqui, o Lula e a Dilma. Né? E o que eles tinham roubado? Não tinham roubado nada. Eles roubaram uma pecúnia sem par do país. Foi sem par. Porque roubaram a dignidade de nós, aumentaram brutalmente a criminalidade. E só o fato de terem destruído a educação vai fazer com que gerações futuras sejam prejudicadas. Há um tempo, a educação começava na escola. E os pais levavam, às vezes, os filhos para almoçarem, ou para isso, ou para aquilo, e diziam assim para os filhos: sente-se. Hoje não. Hoje, onde querem sentar? No momento em que esta diferença é feita, está destruída a educação. Os princípios? Desculpe, mas não foi possível ficar em silêncio. Este doutor é o cúmulo. Tenho vergonha de um médico ter esta arrogância. Que coisa Só enxerga o que lhe convém. Parabéns, Paulo, por sua atuação. Marco Antônio. O doutor Pedro Westphalen fala da questão dos princípios, né? Anarché é ausência de princípios. Essa é uma questão interessante. Ontem eu andava pela cidade e vi um carro na minha frente, placa de Viamão. E aí eu contei para minha mulher a história e faço isso homenageando a minha terra, a Guto, Cachoeira do Sul, e do meu professor, que era do meu grupinho, falando hoje em educação, né, que a gente já no primeiro, segundo, terceiro ano sabíamos a tabuada e todas essas coisas, capitais, etc. E eu me lembro de uma passagem que ele explicava a Porto Alegre. 60 casais açorianos, eu me lembro disso. Eu era menininho de 5, 6 anos, e olha, faz alguns anos. E ele explicou Viamão. Ele disse assim, aí o sujeito subiu no morrinho, olhou o mar, olhou lá embaixo, e tinha vários rios, e mais o Guaíba, e olhou para sua mão e disse, Viamão, explicando para nós o sentido das palavras. E ontem eu explicava isso, a minha mulher disse, pô, lembra disso? Eu digo, lembro. Esse professor foi tão marcante, eram os professores que depois a gente esquece. É verdade. Essas coisas marcantes do tempo de menino que frequentava seriado. E eu fui professor de seriado. Eu também dei aula para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, tudo junto, na mesma sala, quando eu passei com concurso público com 16 anos de idade para ser professor. Em Cachoeira. Em Agudo Cachoeira. Boa noite, o doutor Luiz Pereira Lima, ou melhor, o doutor Soberba, está com ideia fixa. É muita ingenuidade dizer que a corrupção começou com o PT. No PT são os bandidos, o resto, para eles, são os anjinhos. Abraço a todos, Rodrigo Lucas. Que maravilha. Aliás, está mandando, ele passou aqui, porque como tem mais de 200, já passou agora há pouco, ele passa e vai lá para a fila. Do João Becker dizendo que teu paletó está descosturado. Eu não vi onde é que está descosturado. Mas eu estou... Desse fio aqui, ó, tá aparecendo. Não é o fio aqui. Eu estou impressionado. Não é do lado, sabe não. Que isso... Sabes que isso é um dado de amor, hein, Paulo Sérgio? Isso é um dado de amor. Essa sucessão de críticas, isso é um dado de profundo amor. E um coordenador absolutamente parcial. Que eu gostaria que ele passasse a ler também os, né? Os elogios que eu recebo. Mas os homens só te criticam. Agora olha isso. Mas eu tenho pavor de homem. O PT é o responsável por tudo que passamos, como também o PMDB, o PP. Não vê quem não quer. Um grande abraço ao doutor Luiz Pereira Lima. Ele me representa. Avisa que o PT não tem mais. Se o brasileiro tiver vergonha na cara, acabou. Matiza.
da Zona Sul. Olá, Batista. Agora tu gostou. O meu ponto final se refere ao IPTU que está sendo estudado e sendo votado na Câmara por baixo dos panos. Ninguém sabe o quanto vai aumentar, qual é a matriz. Só se sabe que vai ter todo mundo, 40% não vão pagar IPTU, porque são imóveis até 60 mil, 70 mil. Vai sobrar para a classe média com... Isso aí, ó, tinha que ser mais estudado, não pode, estão fazendo uma coisa assodada, com pressa. E a segunda coisa é o seguinte, que envolve pressa. A nossa querida companheira aqui, a vereadora Mônica Leal... Companheira? Mas no bom sentido. Ela conseguiu que o nome da Avenida Castelo Branco voltasse há mais ou menos um mês atrás. O que está faltando? As redações dos jornais, as redações das TVs continuam falando Avenida da Democracia e Legalidade. É a Avenida Castelo Branco. Eles se apressaram, quando mudaram, no outro dia, pela manhã, foi à noite que foi aprovada, todo mundo já chamava Democracia e Legalidade. E agora faz um mês, é aquele lenga-lenga. Não. Eu não ouvi ainda no rádio. Avenida Castelo Branco. Na TV tu está ouvindo agora. Na TV, sim. Avenida Castelo Branco. Para mim nunca deixou de ser Castelo Branco. Imprensa comunista. Mas evidente, mas tu tem dúvida. Tu tem dúvida que as Mas tu tem redações... dúvida. Mas pensei que era petista. É que é a mesma coisa, Qual é a diferença? Doutor Pedro Westphalen, seu ponto final. Bom, seria a Fenatrigo, eu volto a repetir, convidar para a Fenatrigo, vai ser um grande evento, lá em Cruz Alta, de 27 a 27 de setembro a 1º de outubro. Mas eu quero aqui fazer uma leitura de um texto nacional sobre as rodovias do Rio Grande do Sul. Rodovias do Rio Grande do Sul avançam no ranking de competitividade. O Rio Grande do Sul foi surpreendido positivamente nessa quarta-feira, dia 20, com o resultado das pesquisas do Centro de Liderança Pública, CLP, o ranking de competitividade dos estados em 2017. Estudo feito em parceria com a Tendências, Consultoria, Economista e Inteligência, EIU, que relatou os avanços do estado do Rio Grande do Sul. O mais importante disso, que um dos maiores destaques da pesquisa em 2017, e eu estou fazendo leitura aqui, foi a grande evolução na infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul. Um dos mais importantes pilares no item qualidade das rodovias, o Rio Grande do Sul subiu 10 posições, de 21º para 11º. Nós não estamos surpresos. O governo Sartori fez um diagnóstico, fez um planejamento, teve foco e atitude. Nós não estamos satisfeitos, porque ainda estamos em 11º lugar. Mas é importante salientar que em 2 anos e meio se fez mais nesse segmento do que nos últimos 20 anos. Portanto, isso é um motivo de satisfação, cumprimentar o governador Sartori pela sua atitude, os nossos departamentos do DAE e da IGR, enfim, a todos os funcionários. Para a CLP, o que resultou no avanço dessa categoria foram os projetos de manutenção, recuperação e obras de ligação entre os municípios e rodovias realizados em 2016. Os financiamentos existiam, nós não tínhamos projeto, nós não tínhamos foco e nós não tínhamos atitude. Também com o secretário desse? Eu só não sei o secretário é governador, porque eu não quero que arrume inimigo, né? Mas eu queria me juntar ao doutor Lênio. Eu queria, é rapidinho, dizer que também a minha mulher reclama porque tu também interrompe quando eu estou falando, às vezes, aqui. E eu queria estar junto com ele nessa reclamação aí. E quando vem outras pessoas, eu não vejo tu fazer isso também, né? Tem as outras. Especialmente se for o General Mourão, Vilas Boas. Deixa eu fazer justiça aqui. O que o pessoal fala no interior é que tu te mete com todo mundo. Essa é a grande verdade. Não tenho Gregório para dizer Gregório. Boa noite, Paulo Sérgio. Concordo com o doutor Luiz Pereira Lima. Depois do Lula e Dilma, outros tumores que precisam ser extirpados. Ele diz certo, Michel Temer é um deles. E até com horário de verão ele quer acabar. Cristiano Fidelis interpretou muito bem o doutor Luiz Pereira Lima. Interpretou muito bem. Parabéns, Cristiano Fidelis. Tá vendo que tu arrumou? Até nos teus atacaram. Não estou vendo nenhuma bolinha hoje aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio. As palavras do general só assustaram a imprensa, os políticos, os juristas, castas privilegiadas, porque o povo está em festa numa possível intervenção. Como disse o Chicão Topani, quem não apoia o general não pode reclamar do Temer, do STF, do Lula, da Dilma, da violência e da corrupção. O Júlio de Gravataí. Isso é para te ver com quem está lidando. Tá vendo? Tu teme alguma coisa, não? Não, né? Principalmente não pode ter medo. Não teme, né? Eu não temo esse tipo de não teme. Esse tipo de comentário, ó, nenhum sentido.
Meu presidente, não controlo nem as várias câmaras dentro do estádio. Na geral, fumo maconha. Meu filho de 8 anos ver tudo isso. Imagina no país afora. Dá-lhe Grêmio, Ernie Clasman. Fuma maconha lá? Não vi, mas em qualquer lugar hoje, né? Tá aberto isso, você passa em qualquer lugar, ninguém respeita ninguém mais. Mas, César, deixa eu dizer que tu me desse a lembrança daquele gol do André Catimba. Aquele gol foi golaço histórico, né? De primeira. Ele está em Porto Alegre, está com 70 anos o André. Está aqui o André. Está hoje, eu vou jantar com eles hoje. Esse foi o ensinamento mais técnico que o Grêmio teve até hoje. Era craque, esse era muito craque. Inteligente, né? Obrigado, secretário Pedro Westphalen, parabéns pela sua atuação, isso é reflexo realmente da sua atuação. Zezé, nada. Ué... Nem nada, hoje. Chazinho, biscoito Zezé. Para surpresa minha. É que eu não estava aí quinta nem sexta. Eu sou azarado. Como é que eu tô... Obrigado, Ricardo Pacheco. Obrigado, Lênin Streck. O Luiz Pereira vai sair daqui sem Zezé. Os irmãos Ruivo lá. Zezé, por favor, ninguém mais vive sem Zezé. Não mandar Zezé é um tiro no pé. Muito obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.